para ele, né? Eu acho que setor comercial e setor de tecnologia são coisas distintas e você tá fazendo uma bagunça proposital aqui para tentar sair dessa encurralada que você se meteu, porque no fundo é o seguinte, de todas as empresas estatais, você tem um monte de podridão, um monte de maçã podre, um monte de gente pendurada que não faz porcaria nenhuma. Você fala, é engraçado isso é maravilhoso. Ele fala da necessidade de termos juízes e promotores removíveis. Concordo, é isso aí. Tem que ter recall de juiz, tem que se esmerar no sistema americano porque funciona melhor. Vai funcionar perfeitamente? Nada funciona perfeitamente, a gente é falho, a gente tem problemas sérios. Mas o problema do Brasil é as centenas de estatais que não têm resultado e que são cabides de emprego exatamente com a justificativa que você traz. E o pior de tudo, Gustavão, é o seguinte... Cabide de emprego, quando você coloca alguém dentro do regime público, da burocracia, você vai criando uma casta de privilégios. E você está falando, né, do trabalhador, né, defendendo, que eu acho que tem muita demagogia dos marxistas com relação a esse negócio do trabalhador, porque no final do dia, quem prejudica o trabalhador é quem implementou essa mentalidade que você defende e que até hoje está em voga no Brasil. Deixa eu falar um negócio para o Gustavo aqui. O Brasil é um país socialista. O Brasil é um país socialista. A nossa Constituição, ela tem inclinações diretas à postura de um socialista, à compreensão de mundo de um socialista. Não existe justiça social. E ela está presente. Você vai falar de livre iniciativa, da ordem econômica, você vê lá, atendidos os ditames da justiça social. Justiça social onde, cara pálida? Justiça social, colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, é sim acabar com o cabide de emprego, reduzir a burocracia estatal, demitir servidor que não trabalha de maneira eficaz, que não é eficiente, e também você tem que diminuir a carga tributária, bichão. A gente tem uma carga tributária que sufoca todo e qualquer movimento de iniciativa e de empreendedorismo. E você é prova disso também. Você tá com o seu canal no YouTube, o Vilela tá aqui, o Vilela é um empreendedor. Vilela, você gosta de pagar tributo, sim ou não? Não. Acho que ninguém gosta. Mas é engraçado, porque para financiar o teu projeto de poder, você precisa que as pessoas paguem mais e mais impostos, taxas e tributos. E o mais legal é isso. Você promete uma coisa que ninguém no século XX, com as suas ideias, conseguiu entregar. Pelo contrário, entregaram morte e genocídio. A pergunta? A pergunta é, como você... La pergunta. Eu gosto quando você entra no tema da precarização do trabalho, né? Já que a gente está falando sobre desenvolvimento, e você fala do desemprego, do combate ao desemprego. Eu queria uma coisa mais concreta de você, Gustavo. Uma coisa menos teórica, mais concreta sobre colocar o Brasil no eixo. Gustavo Machado, presidente da República, primeiro ato do mandato dele. Qual seria? E aí, Gustavo? Olha a responsabilidade aí agora. Essa é a pergunta. Vou fazer os outros comentários, que essa aí vai ser só alguns segundos no final. Até porque eu não acredito que o presidente da República nenhum pode resolver o problema do Brasil. É ditador do proletariado. Inclusive, nós, do PSTU, a organização que ele menciona que eu sou militante, a gente ataca o PT de maneira incisiva desde o primeiro ano do mandato em 2002, 2003. Né? Temos, inclusive no ILAES, nós temos uma revista publicada de 2007, 2008, fazendo um balanço dos primeiros mandatos do PT, que é absolutamente crítico do início ao fim. Acredito que ele não está a serviço nem dos trabalhadores, nem da transformação estrutural do Brasil, em sentido algum. Vou insistir aqui mais uma vez, setor comercial são os aviões comerciais da Embraer. Os aviões comerciais da Embraer, os que têm mais tecnologia agregada em termos de software, eletroeletrônica, onde a maioria dos trabalhadores estão. Com relação às demais questões que você coloca, o Brasil então já deveria ter resolvido o problema há muito tempo, porque esse é o caminho que seguiu os governos do PT, que seguiu os governos do Temer e do Bolsonaro. Nesse caso, não estou dizendo que são em todos, eles são de mão dadas. Então o Brasil há, por exemplo, há décadas, um desmonte das estatais. Se a gente for, por exemplo, na base da RAIS Estabelecimentos, a gente vê todas as empresas, se elas são empresas privadas, estatais, federais, estaduais, etc. O Brasil tem 4.000 estatais a menos hoje do que há 20 anos atrás. Tá? Pela base da RAIS. Eu peguei aqui o número de servidores públicos, esses dados até passei, tem um slide aí que está com o pessoal, também são todos dados da RAIS. Todos os setores, municipal,
federal e estadual reduz o número de servidores públicos, o percentual deles na classe trabalhadora brasileira, há 20 anos, de maneira ininterrupta. Ainda que o municipal a queda seja menos acentuada, de 12% para 11%, o resto é metade. Tá? No setor estadual foi de 10,1% para 5,7% dos trabalhadores brasileiros. No setor federal foi de quase 3% para 1,8%, quase 50% de queda. O crescimento do trabalho privado no Brasil de 2002 até hoje é estrondoso. O setor estatal tinha mais de 30% e ele está agora abaixo de 15%. Mas não só, se a gente pegar as despesas com o pessoal da União, que é onde estão os servidores públicos de um modo geral, ela era 54% em 94% das receitas corrente líquida da União. Ou seja, a receita corrente líquida da União, 64% era gasto no servidor. E hoje é 22%. A queda é muito maior do que a metade. Então o Brasil deveria estar melhorando, deveria estar todo mundo mais feliz, porque esse caminho que você aponta é o caminho que o Brasil vem percorrendo há 30 anos. É claro que isso não incide muito, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, a situação dos parlamentares, que tem aí 133 mil de verbas de gabinete, pode contratar até 25 pessoas aproximadamente, né? Isso não incide no cartão corporativo, que só com Bolsonaro foi 41 milhões de gastos no cartão corporativo. Eu sei que um presidente, imagino que deve ter gastos cotidianos acima dos nossos, mas 41 milhões, e inclusive com várias compras particulares, já amplamente denunciado na mídia e mostrado que isso sim é fazer uma lambança com dinheiro público em todos os sentidos. Então, realmente, se fosse o problema do Brasil, fosse... Agora, um ponto você tem razão. A carga tributária brasileira, e também um dos slides que eu trouxe, depois, se for o caso, pode se mostrar, a carga tributária brasileira só cresceu nesse período. Isso aí você tem total razão. E o primeiro grande salto da carga tributária brasileira foi durante a ditadura militar, que passou dos 15% para a casa dos 20 e poucos por cento. Depois deu outro salto em Fernando Henrique Cardoso. E desde então, os governos PT, Temer e Bolsonaro se manteve, sendo que o campeão da carga tributária foi o Bolsonaro, com 33,9%, seguindo os critérios internacionais para medir carga tributária. O maior percentual de carga tributária da história do Brasil foi em 2022, com o Bolsonaro, quando atingiu 33,9%. É o maior percentual já atingido. Da onde que você viu isso? Esses dados estão todos no Ministério do Desenvolvimento. É divulgado no Ministério do Desenvolvimento, inclusive comparando o Brasil com outros países do mundo. Essa média de 33,9%, ela é alta para a América Latina, mas ela está um pouquinho abaixo dos países da OMC. Então, é uma carga tributária que é alta no mundo inteiro. Né? A Europa, por exemplo, ela chega a 50%, 60%. Aqui no Brasil, ela está na casa dos 30%. Esse dado é do Ministério do Desenvolvimento, e não só o dado, ele dá ainda em série histórica, e comparando com vários outros países do mundo, mostrando que está um pouquinho abaixo dos países da OMC. O Brasil tem uma carga tributária um pouco abaixo. E o Bolsonaro foi o campeão da carga tributária. Por quê? Porque a carga tributária brasileira é despejada. Coloca o slide aí para nós. Coloca o slide aí para nós. Coloca o slide aí para nós. Mas você tem no celular? Pode dar uma parada? Pode dar uma paradinha? O prêmio de campeão da carga tributária. Agora eu descobri eu criei, eu criei. Chama até o Bolsonaro lá e dou troféu. Chama o Bolsonaro para dar o troféu, então, que eu tô sentindo. Dá para mostrar aqui. Tem. Ô, Léo, a gente pode mostrar aqui na câmera central também, se ele quiser melhorar. Esse dado, a parte do Brasil aí, é um gráfico todo coloridinho, porque eu separei por governo, para ficar mais fácil das pessoas localizarem. Eu acho aqui rapidinho, então. Tá. Não, são 5 minutos. Ah, tá. É a resposta. Isso. A gente vai se empolgando. Tá aqui, tá nesses. Mas eu não entendi. Você quer diminuir aqui, a carga ou você quer aumentar a carga? É isso daí? Deixa eu mostrar aqui pra pessoa. Então. Até onde eu sei, Esse do meio aqui? eu quero aumentar a carga. Vamos lá. Léo, vê se... Isso. Aí a gente tá coloridinho aí por governo, tá? O roxinho ali é o nosso Bolsonaro com 33,9%, tá? Isso aí tá nas séries históricas do IPEA também, tá? O IPEA, ele republica esses dados, que no caso é a fonte secundária. A maior carga tributária da história do Brasil. Eu tô radicalmente contra a carga tributária, só que por que a carga tributária cresce e os serviços caem? Porque elas são destinadas por capital, por meio de dívida pública, terceirização e outros meios. Contigo a réplica. Você é contra o aumento da carga tributária? Radicalmente. Você é a favor da diminuição dela, então? Óbvio, né? Radicalmente? Por definição. Não sei. Às vezes ele quer estacionar no meio ali. Ele quer, não, do jeito que tá bom. Mas eu não sei, eu não senti muita confiança nisso, porque você ficou uma boa parte do tempo criticando, ou pelo menos colocando como
os gastos de gabinete de cartão corporativo fossem, acho que o principal motivo do rombo. Você é que falou isso. Não, você eu falou. Mencionei esse fato. Você falou gasto de gabinete de cartão corporativo, e daí você pegou um monte de dado relativista de pessoal Relativista das... não. É o total é relativista despesas. dentro do contexto que a gente está explorando, porque a questão é a seguinte, o rombo da Previdência vem da onde? Como é que vai ser a dinâmica do debate? Ele vai ser assim? Mudou agora? Não, Só pra mim entender. Ele Então vai, gasta seu então tempo. vai 3 minutos e depois ele... Depois eu falo. Tem 3 minutos, Tá, então, você tem o rombo da Previdência. Eu não tô nem entrando em esquemas de corrupção, tá? Porque tudo onde o Estado põe a mão, você tem ainda uma prevalência gigantesca de concertações e acordos criminosos e delituosos. Como a gente tá vendo agora, né? Quer dizer, os caras estavam descontando dinheiro de aposentado na forma de benefício de maneira compulsória. Um negócio horroroso, cretino. Tem dedo, inclusive, de gente ligada ao Supremo Tribunal Federal, né? Filho de ministro do Supremo. E Lula, o filho do Lula. Quer dizer, foi a festa dos filhos ali. E não tô nem entrando em Petrolão, Correios, Postales, que tá endividado ainda, pagando os funcionários deles, né? De um rombo que foi criado pelo mensalão. Um baita desvio de grana. Quer dizer... esse é o ponto, né? Não dá pra ficar com essas porcarias mais. Eu vou te falar por quê, porque não funciona. Qual que é o objetivo de você ter uma empresa estatal que nem os Correios? Aí você fala, não, porque a comunicação via cartas, a comunicação precisa existir entre Porto Velho e o pessoal lá, sei lá, de Roraima, o pessoal do Amapá, Macapá. Então, a gente não tem um circuito comercial de cartas entre esses lugares. A gente precisa fazer uma coisa que resolva isso. Isso é tão, eu acho tão tosco, porque é um negócio escancarado. A gente precisa criar uma entidade, ninguém mais toca na entidade. O ultracorporativismo, sindicalismo, a gente fala muito de corrupção aqui, né? Se tem uma coisa que me enoja são as entidades que representam setores e empresas e os membros dessa burocracia que tem o único objetivo de defender privilégios. É o seguinte, eu entrei, eu não quero sair e eu quero mais. Eu quero sempre mais. E eu não quero nenhum dever a mais. Eu só quero mais privilégio, mais dinheiro no meu bolso. E dane-se se o Brasil está explodindo ou não em dívida. Dane-se se a carga tributária está aumentando. Para você ter o Brasil de volta, né, consertando ele de volta ao prumo certo, você tem que fazer uma baita redução da carga tributária por meio de reforma, não essa porcaria que passou aqui, que é completamente centralizadora, que ainda acaba com qualquer aspecto. Eu não acredito que a gente vive numa federação também, tá? O Brasil é um estado unitário. Esse país aqui não é uma federação. Então tem que, de uma certa forma, trabalhar para reduzir toda essa carga tributária gigantesca que a gente tem, fazer uma reforma administrativa concomitantemente, para e passo. Só que a gente vai esbarrar no grande problema, que é o corporativismo que blinda essas instituições, e ele está ligado ao Congresso Nacional e a interesses escusos da galera da esquerda que defende as castas que foram criadas.